Sejam todos bem-vindas e bem-vindos ao canal Que Jesus Cresça. Momento preparando para a missa. Vocação do catequista e de pessoas engajadas na igreja. Primeira leitura, Josué, capítulo 24, versículos de 1 a 2a, versículo de 15 a 17 e versículo 18b. Leitura do livro de Josué. Naqueles dias, Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados que se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo: Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu dizendo: Longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos. Porque o Senhor nosso Deus, Ele mesmo é quem nos tirou a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante de nossos olhos e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos e no meio de todos os povos pelos quais passamos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Palavra do Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Provai e vede quão suave é o Senhor. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos e seu ouvido está atento ao seu chamado. Mas Ele volta a sua face sobre os maus, para da terra apagar sua lembrança. Provai e vede quão suave é o Senhor. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. No coração atribulado Ele está perto e conforta o de espírito abatido. Provai e vede quão suave é o Senhor. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Mesmo seus ossos Ele os guarda e os protege, e nenhum deles haverá de se quebrar. Provai e vede quão suave é o Senhor. A malícia do iníquo leva à morte, e quem odeia o justo é castigado. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Segunda leitura, Efésios capítulo 5, versículos de 21 a 32. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As mulheres,
sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja, ele o salvador do seu corpo. Mas, como a igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como o Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a como o banho da igreja unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta-se e cerca-a de cuidados, como o Cristo faz com a sua igreja. E nós somos membro do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, e eu interpreto em relação a Cristo e à igreja. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Ó Senhor, vossas palavras são espírito, são vida. As palavras que dizeis, bem que são de eterna vida. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho, João, capítulo 6, versículo de 60 a 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando já a liturgia do 21º domingo do tempo comum.
e também a quarta semana do tempo do mês vocacional, onde nós tivemos na primeira semana, rezamos pelos ministérios ordenados, os padres, os bispos, os diáconos. No segundo, nós rezamos pela família. Segunda semana foi pela família. Terceira semana, que estamos terminando hoje, nós celebramos pelos religiosos e religiosas, por aqueles que se consagraram e fizeram um voto de castidade, pobreza e obediência. E hoje, por quem nós estamos rezando, hoje e amanhã? Pelos catequistas, de um modo especial, mas por todos os cristãos leigos engajados, leigos que exercem um ministério, um serviço, um apostolado, um movimento dentro da Igreja Católica. E nós temos aqui alguns catequistas. Quem for catequista pode ficar em pé para que a Assembleia perceba a presença de vocês. Vamos acolher os catequistas com a salva de palmas. Podem sentar um instante. Queridas catequistas, queridos catequistas, vocês contribuem muito para a vida da igreja. Não sei se vocês sabem que o serviço que vocês exercem em nome do bispo. A função de catequese é exatamente do bispo. No nosso caso, que pertencemos a uma arquidiocese, o arcebispo Dom João Justino, com seus auxiliares, Danival e Levi. Mas seria possível o bispo exercer essa função diante de tantas demandas que tem? Com certeza não. E o bispo incumbe aos sacerdotes que façam esse trabalho nas suas paróquias, porque nós sacerdotes somos sacerdotes no ministério episcopal. Nós exercemos o nosso ministério no ministério deles. E aí a gente não daria conta. Imagine aqui nós termos uma média de mais de 1.000 catequizandos atualmente. Teria condições de apenas alguns padres darem conta de todos os catequizandos? Impossível. E nós precisamos dar força dos cristãos leigos que se dedicam através da catequese na sua iniciação cristã, preparando para o batismo, para a primeira Eucaristia e para a Crisma. Então vocês exercem um serviço muito importante para a vida da igreja, e sem vocês a igreja seria muito pobre no serviço de evangelização, no serviço de catequese, no serviço de transmissão da doutrina da Igreja Católica. Então, desde já, a minha gratidão, o meu respeito e o meu carinho por cada um de vocês que todos os dias têm essa consciência de que vocês são os educadores da fé de tantas crianças, jovens e adultos. Hoje é o dia que nós também devemos lembrar dos nossos catequistas e rezar por eles, hoje e amanhã. Não sei se vocês lembram do nome do catequista de vocês, da catequista, porque foram pessoas que lembram, faz muito tempo, mas lembram mesmo assim. Olha aí, que coisa boa. Pois é, lembra também? Quem é que lembra do seu catequista, da sua catequista, o nome? Levante a mão. Pronto. Nessa missa você coloque na intenção o seu catequista e a sua catequista, a pessoa que ensinou a doutrina da sua igreja, da Igreja Católica. Eu não podia esquecer que o meu catequista foi meu próprio pai. Ele era o catequista do vilarejo e fez isso por gerações, cuidou dessa turma toda. Então eu não posso esquecer o meu pai como catequista, evangelizador e posteriormente ministro da Eucaristia. Nós precisamos rezar por aqueles que foram e por aqueles que são, para que tenham esperança, para que tenham fé e, acima de tudo, as luzes do Espírito Santo para os iluminar diante dos conteúdos e dos desafios. Ora, se lá atrás era difícil ser catequista, imagine hoje, com as demandas que se tem, com as dispersões que se tem,
mas vocês fizeram um voto, né, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, de servir pelo batismo de vocês, e vocês estão cumprindo, fazendo o que nós vimos na leitura do livro de Josué. Josué se depara com uma realidade onde o povo está traindo, em alguns momentos, a fidelidade ao Deus verdadeiro. E ele vai dizer: se vocês quiserem servir aos deuses dos amorreus, fiquem à vontade. Quanto a mim e minha casa, serviremos ao Senhor. Josué tem aqui uma expressão bastante profunda, uma decisão de vida. Ele não está preocupado se os outros são infiéis. Ele quer saber se ele e a casa dele é fiel. Quem quiser pode ir, mas eu fico do lado de Deus. Mas a manifestação do povo foi muito bonita. O povo responde, foi ele quem realizou grandes prodígios, porque o Senhor nosso Deus. E o povo respondeu dizendo: longe de nós abandonar o Senhor para servir a deuses estranhos, porque o Senhor nosso Deus, Ele mesmo é quem nos tirou, a nós e nossos pais, da terra do Egito. Então, o povo que estava com Josué era um povo grato, que reconhecia a grandeza de um Deus que os resgatou na hora da escravidão, na hora da perseguição e do sofrimento. E esse mesmo Deus que nosso Senhor Jesus Cristo nos apresenta, e que muitas pessoas, quando veem as dificuldades, correm. Quanta dificuldade não deve ser para enfrentar as realidades humanas, religiosas, sociais, familiares. Os catequistas, quantos desafios vocês enfrentam no dia a dia para exercer esse serviço. Mas vocês são abençoados e iluminados por Deus e precisam tomar essa consciência. Tem gente que desiste por qualquer coisa. Um pai que ficou chateado, o padre que não concordou com alguma ideia, alguma coisa que aconteceu, fica chateado e desiste, E aí Jesus vai perguntar, porque eles vão dizer assim: estas palavras são muito duras, e muitos deixaram de seguir Jesus, porque ele estava ensinando o caminho que cobra de nós uma coerência. E às vezes a gente tem vontade de desistir, porque o caminho que nos faz trilhar a igreja nem sempre é um caminho fácil ou agradável, é um caminho duro, difícil, porque o Senhor não nos oferece o poder, a riqueza, a glória, mas Ele nos mostra o caminho da salvação através da cruz, dor e sofrimento, renúncia constante nas nossas vidas. Então, quem quiser servir a Deus precisa ter consciência que não é fácil assumir essa cruz, renunciar a si mesmo e seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele mesmo vai dizer, se vocês, com os discípulos, e vocês também vão? E Pedro vai responder: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. É isso que assemelha Josué. Por que nós vamos procurar outros deuses, se o nosso Deus é fiel, se o nosso Deus é verdadeiro, se o nosso Deus é presente em nossas vidas? Nós temos que continuar, e Pedro faz isso. Tu és a palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Então, queridos catequistas, querido povo de Deus, sempre que nós estivermos titubeando, cansados, pensando em desistir, lembremos: se nós deixarmos as coisas de Deus, o servir a Deus, a quem nós iremos, se Ele é que tem palavra de vida eterna? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em apoio à ação evangelizadora, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like e seu comentário nos vídeos assistidos. Seja mais um missionário e missionária pelas vias digitais tecnológicas e no chão da vida.